Fala galera, tudo bem com vocês? Lucas San aqui. Bom galera, hoje a gente vai fazer um react das pregações do Gregório McNulty, o pregador que eu tenho falado muito aqui, e essa é uma das ministrações dele, e a gente vai trazer um react dela, parte 1, e espero que vocês sejam edificados assim como eu sou muito edificado. Tem muitas delas que eu revejo bastante. Então, sem mais delongas, vou pedir para você já se inscrever no canal. Se inscreve também lá no canal do Gregório, né? Que é a família McNulty, né? A Mônica, a esposa dele, eu acho que são eles que tomam conta. Também tem as redes sociais lá no Instagram do Gregório McNulty. E lá também, se você quiser ofertar na vida da família do Gregório, né? Vai ajudar bastante. Para quem não sabe, o Gregório ele faleceu em 2017. Mas as suas mensagens ainda continuam queimando em nossos corações. E para você que não conhece ele, a gente vai fazer um react de uma pregação dele, para você sentir um gostinho de como que é ouvir a voz de um homem de Deus. Então, sem mais delongas, deixe o seu like agora já para ajudar a gente. Se inscreve no canal caso não é inscrito, ajuda a gente a bater a meta dos 600 inscritos. E sem mais delongas, ativa o sino para todos para não perder as novidades e as outras partes. Vamos lá? Bora pro vídeo. Vamos dar um pause aqui e vamos lá. Então, quando nós falamos de oração desesperadora, deixe-me ler umas frases que eu li hoje. John Wesley: Deus não faz nada exceto em resposta de oração que crê. Spurgeon, príncipe dos pregadores: oração verdadeira é medida pelo peso e não o tamanho. Um gemido apenas diante de Deus pode estar mais cheia que uma oração linda e comprida. John Bunyan, o peregrino: na oração é bem melhor ter um coração sem palavras em lugar. Nossa, ele falou do John Bunyan. Eu lembro quando assisti esse filme, né? Tem um livro dele, né? Para quem não sabe, o John Bunyan ele escreveu um livro quando ele foi preso. E ele teve o sonho, né, do peregrino, e ele escreveu esse livro. Esse livro ele vai contar a história de um homem em que ele está a caminho da eternidade, né, a caminho do céu. Só que até chegar lá ele enfrenta diversas tentações, diversas dificuldades. E tem um filme bem antigo, cara, que se chama O Peregrino. É muito massa esse filme e ele ilustra muito bem um pouco do livro. Porém o livro é muito mais abrangente, mas para quem gosta também de filme, assim como eu, fica a indicação, o filme O Peregrino, muito bom. Bom, vamos lá, vamos continuar. De ter palavras sem o coração. Alguém já foi para uma reunião de oração? Obrigado. Alguém estava na reunião de oração e fulano, que sempre fala demais da conta, começa a orar. Oh Santo Deus, Tu és onipresente. E começa a usar todo esse negócio Flórida, né? Eloquente demais. Você fala: Deus, cara, eu sou burro comparado com esse cara. Ele tem um dom de comunicação fora de série. Já ouviu esse? Mas sabe qual é o problema? Você ouviu, mas você não sentiu nada. A mesma coisa com louvor, mesma coisa com mestre da Bíblia. O cara estava lá, agora no grego fala assim, e o latim, e eu estava estudando em hebraico, e você fala: cara, que coisa, que cara fera. Eu não sabia que ele falava hebraico e grego e latino. Eu moro com os latinos, mas eu não falo latim. E você escuta ele e fala: meu Deus, eu preciso comprar um dicionário de 2016 Almeida para acompanhar o cara, porque as palavras que ele usa são tão grandes.
Ah, E você cara. escuta o cara e você fica impressionado. Ele é intelectual. Ele é muito brilhante. Mas está falando bobeira, cara. Gregório é casca Porque grossa, eu não velho. sinto nada. Uau. Eita. Isso que eu estou falando. A gente pode ouvir, mas não sentir. Porque quando uma pessoa está orando e você sente, você sabe que aquela pessoa está clamando com desespero. Uhul. Ah, isso é lindo demais. É muito lindo. Mas deixe-me citar mais umas coisas aqui. Aquele que ajoelha mais, fica em pé melhor. Unidades de oração combinadas, como as gotas de água, fazem um oceano que desafia a resistência. Adoniram Judson, primeiro missionário americano, 1800. Deus ama tanto a oração importuna que Ele não para, que Ele não dará muito bênção sem ela. Spurgeon de novo. Eu não conheço o melhor termômetro da sua temperatura espiritual que isso. Que a medida da intensidade da sua oração. Andrew Murray, africano do sul, deixa que o lugar secreto da oração se torne o mais amado lugar na terra. Aqui ele está falando bastante de Mateus 6,6, né? Entre no teu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai em secreto, e ele que vê você em secreto o recompensará publicamente. Nada melhor do que o nosso precioso secreto. Que o único problema é que em nossos dias atuais a gente tem tanta coisa para fazer, tanta coisa, e muitas das vezes acabamos negociando, né, o nosso secreto. Certa vez eu ouvi do Brunão, se eu não me engano, Morada, que ele falou que antigamente a gente julga muito Judas, né? Porque Judas, ele é o único que conhecia o lugar secreto de Jesus, né? Que é, se eu não me engano, no Monte das Oliveiras, se eu não estiver errado. Porém, quando os soldados estavam procurando Jesus, Judas foi lá e levou os soldados até onde ele estava, né? Aquele monte onde eles oravam e só eles conheciam. Então Judas, ele vendeu meio que o lugar secreto dele por algumas moedas de prata. E às vezes a gente se esquece que também, muitas das vezes a gente vende o nosso lugar secreto por algumas outras coisas. Talvez alguma dessas coisas seja entretenimento, seja trabalho, seja estudo, seja internet, rede social. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a correria doida dessa vida, principalmente pra gente que aqui que é paulista, não sei de que cidade você é ou de que país você está, né? Que o YouTube ele é bem abrangente, alcança diversas pessoas. Que o Espírito Santo do Senhor sempre nos lembre da necessidade de sempre guardar o nosso secreto. É isso aí, galera. Vamos continuar. Jonathan Edwards, pai do segundo grande despertamento americano. Cara, ele liberou uma coisa violenta. Quando Deus tem Mano, uma criança apareceu na tela do nada aqui. algo muito grande para realizar em favor da igreja. O desejo dele é que esse seja um ato precedido por orações extraordinárias do seu povo. Quando a igreja ora, os céus se movem, o inferno treme e as coisas novas acontecem em todo lugar, pipocando. Cara, nós estamos num dia onde nós temos que orar como nós nunca temos orado. Deus está clamando para o seu povo de prestar atenção e dar tempo de qualidade a aquilo que é chamado oração. Por isso vos digo, Marcos 11, 24, quanto em oração pedires, crede que recebestes, e será assim convosco. Nós precisamos um batismo de oração.
1 de Tessalonicenses 5:17. Orem o tempo todo. Filipenses 4, 6 e 7. Em vez de estar preocupado, permitem que as coisas, suas súplicas e louvores transferem seus receios em orações. Colossenses 4:2. Orem com dedicação. Fiquem atentos, olhos abertos para ver as respostas de Deus. Jeremias 29:12. Quando oraram a mim, eu ouvirei. Jeremias 33:3. Clama a mim, eu te responderei. Eu farei coisas tão maravilhosas que você não ia acreditar. Jesus falou para nós quando nós oramos. Cara, ali no fundo é a Tamires Garcia. Ali, ó, de Nike. Caraca. Pra quem não sabe, galera, esse vídeo é de 8 anos atrás, tá? O Gregório, ele levou essa ministração lá no canal do Ministério Zoe. Provavelmente deve ser na igreja do Ministério Zoe, né, na época. E, mano, nessa vídeo aqui tá Tamires Garcia. Ela lá no fundo, lá na cadeira. Que massa, né? Ele falou: entra em seu quarto. Mateus 6, 6 a 8. Fecha a porta. Quando eu vi, fecha a porta, desliga seu computador. Fecha a porta. Fecha a porta, desliga o WhatsApp. E uma coisa que é interessante, aí ela tá sentada lá nas primeiras fileiras. É uma dica que eu sempre dou pros meus amigos. Eu falei, cara, muitas das vezes a gente quer, quando é um show, quando é, sei lá, algum evento, a gente sempre quer a primeira fileira. Mas quando é na igreja, a palavra do Senhor, às vezes quer ficar lá no fundo e etc. E na verdade, irmão, eu aprendi isso com o Gregório e também com a fome que o Senhor tem sempre me dado cada vez mais. Que a primeira fileira é a melhor, porque é ali onde que você tá mais próximo da presença, da palavra, do fogo do Senhor. Sabe, não é nenhum misticismo, nem falei essa palavra errada, mas enfim. Mas assim, isso demonstra o tamanho da nossa fome por Deus. Não estou falando que a igreja inteira tem que sentar na primeira fileira, até porque não iria caber, mas é uma coisa que eu tenho comigo sempre que possível. Se tem um lugar disponível na primeira fileira, eu me esforço o máximo para estar lá. Às vezes não dá, às vezes dá vergonha, né? Mas na medida do possível é sempre bom a gente se esforçar para estar na primeira fileira da igreja, porque lá parece que você tá mais envolvido com aquilo que está sendo liberado. Então você que tem vergonha e gosta de ficar lá no fundão sempre, de vez em quando, sempre que possível, tiver um lugar disponível lá na frente, senta lá na frente que você vai ver que dá uma grande diferença, né? Claro que às vezes a gente fica com vergonha e esquece, mas na medida do possível faça isso, porque parece que você recebe mais, parece que você tá de camarote. Beleza, vamos lá continuar. E fecha a porta. E você fecha a porta e você está orando diante do seu Pai, que está nos céus. Ele vai te recompensar publicamente. Você vai andar pelas ruas como se fosse uma pessoa ensopada com água. Você vai fazer barulho andando com tanta fartura e plenitude de Deus. Uau. Tanta abundância atingindo. Você vai andar. Quick. Cara, esse cara está ensopado. Esse cara está cheia. Esse cara está com uma coisa diferente. Pessoas vão falar: o que você tem, mano? O que você tem? Estava orando, meu. O mesmo menino que passou do nada na tela passou de novo. Aí, galera, por isso a gente toma cuidado, hein? Pra não ficar toda vez levantando pra tomar água aí no banheiro, bem na hora da palavra, hein? Claro, se for uma questão de emergência, tem que ir. Mas, se possível, se segurem, ó, porque é um ambiente importante, hein, quando Deus está liberando a palavra. Então, aproveita antes da palavra iniciar, antes do culto iniciar, ou depois que a palavra acabar, vai no banheiro rápido, bebe água rápido e já volta, porque
Aproveite o máximo possível. Claro que se não der para segurar, tem que ir no banheiro, tem que tomar água, né? Mas evite o máximo possível. É isso aí, uma dica. Nós falamos, Deus, eis-me aqui. Eu quero ser um homem de Deus, porque todos os homens de Deus na história que valem um tostão, na história da igreja primogênita, a igreja do Senhor, todos eles tinham uma vida de oração. Eu não vou gastar tempo nisso. John Wesley levantava 4 horas da manhã. John Fletcher levantava 3 horas da manhã, porque ele tinha necessidade de buscar e orar. Charles Grandison Finney, o maior avivalista, estava ajoelhado, lendo a Bíblia 4 horas e orando. E nós falamos, eu quero ser um homem e mulher de Deus. Eu já vi pessoas falando, eu vou ser, cara. Eu estou determinado que eu vou orar amanhã de madrugada, 6:30. O Gregório vai ficar bravo agora. E o cara está lá, 6:30, ajoelhado. Cai lá no altar da igreja roncando. Teve um avivalista que era um homem poderoso, estava pregando numa igreja e tinha uma velhinha que tinha uma bengala. E na bengala parecia um cajado, né? Parece que tinha um gancho. E o cara pregou e era horrível, arroz e feijão no cozida. E quando ele estava descendo do púlpito, ela pegou aquela bengala com o gancho e pegou ele pelo pescoço. Vem cá, sua mensagem era horrível. Você tem que adicionar em sua mensagem oração. Vem aqui hoje, filho. Nós vamos estar aqui, eu e minhas amigas. 10 horas da noite, sacou? Mais conhecido como Esquadrão do Coque. Você tá doido, é fogo puro. Além de revelar tudo, as irmãs, você tá doido, nível hard. É tipo Avengers do céu aqui na Terra. Bom, galera, para esse vídeo não ficar muito longo, cara, isso aqui só foi uma pitada no pouquinho de como que é ouvir o Gregório e ver o Gregório pregar, mano. Graças a Deus que isso tá gravado, mano. Isso dá pra gente ouvir, ver, rever de novo, porque vale muito a pena tudo aquilo que ele liberou. Isso me traz muito aquele versículo Ebenezer, né? Até aqui o Senhor nos sustentou. E traz também aquela coisa de os filhos aprenderem com os pais, né? Aqueles que deixaram um legado, né? Para que a gente venha dar continuidade daquilo que eles deixaram, né? Pais espirituais que passaram bastão pra gente. Então, cabe a nós também saber, nem que seja um pouco daquilo que eles fizeram, daquilo que eles trilharam, para que a gente tenha uma bagagem, tenha uma essência para dar continuidade. É isso aí, galera. Se você ainda não deixou o like, vou pedir para você deixar o like. Se inscreve no canal para você ajudar a gente a bater a meta dos 600 inscritos. Ativa o sino para todos, para você não perder a continuidade e os outros conteúdos e os outros reacts. A gente vai trazer também de outros ministros. E uma coisa que é bem importante, entra lá no Instagram do Gregório, faça uma oferta lá para a família dele, né? Dizendo de novo que o Gregório faleceu em 2017. Ele tem a Mônica, né, a esposa dele, tem o filho dele menor, ele tem os filhos dele. Então, se você quer abençoar, entra lá no Instagram Gregório McNutt. Vai estar a foto dele lá em preto e branco e lá tem todas as informações, tá bom? Valeu, muito obrigado por ter ficado até o final e até a próxima. Falou!